Atos dos Apóstolos, capítulo 2. O povo ainda estava com aquelas imagens daquela tortura. Acredito que o comentário daquele momento era: o que fizeram com Jesus de Nazaré? Já haviam se passado 50 dias, mas eu acredito que aquele era um assunto comentado. Jesus, ele, após consumir a sua obra, após de realizar os seus sinais, os seus prodígios, as suas maravilhas, depois de ser ensinado acerca do reino, ele é capturado pelos soldados romanos, ele é julgado injustamente, condenado. Jesus, ele é crucificado, morto, ressuscita ao terceiro dia. Ele vai se encontrar com os apóstolos em algumas ocasiões, vai dar a eles a missão de ensinar as nações, de batizá-los em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Jesus dá a eles a responsabilidade de testemunhar. Jesus vai dizer: olha, vocês serão as minhas testemunhas na Judéia e Samaria e até os confins da terra, mas fiquem em Jerusalém até que do alto vocês sejam revestidos de poder. Então os apóstolos vão ficar reunidos esperando o cumprimento desta promessa. E aí, 50 dias depois da Páscoa, diz a palavra que eles estavam reunidos no mesmo lugar. Aí veio o Espírito sobre eles, eles foram revestidos do poder do Espírito Santo, e desde então eles vão começar a anunciar com ousadia o Evangelho, a palavra de Deus. E a missão deles era provar que aquele Jesus de Nazaré que havia sido crucificado não era um malfeitor como todos pensavam, não era um mentiroso, um charlatão, ou mais um dos tantos falsos profetas que surgiam em Jerusalém dizendo ser o Cristo. Não, aquele era de fato o Senhor, aquele era de fato o Salvador. Então, quando acontece aquele movimento, os apóstolos começaram a falar em outros idiomas, e então as multidões olharam aquilo e ficaram sem entender. E é então que Pedro, naquela manhã, por volta de 9 da manhã, ele tem a oportunidade, agora revestido pelo Espírito Santo, de explicar o que estava acontecendo ali. Então Pedro vai conscientizar aqueles homens que eles crucificaram o Salvador. Pedro vai conscientizá-los que aquele não era de maneira nenhuma um malfeitor, ele é o Filho de Deus. E quando os homens ouviram aquilo, eles ficaram perturbados, eles ficaram agoniados. Eu quero ler com você Atos capítulo 2, a partir do versículo 36. Está escrito assim, Pedro falando: saiba, pois, com certeza toda a casa de Israel, que a este Jesus, a quem vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. Ou seja, casa de Israel, saibam, fiquem cientes que Jesus de Nazaré, a quem vós crucificastes, é o Senhor. Deus o fez Senhor e Cristo, Ele é o Salvador do mundo. E aí os ouvintes ficaram apavorados, e eles vão perguntar: e agora o que é que nós temos que fazer? Versículo 37 diz assim: ouvindo eles isso, compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, varões e irmãos? O que é que nós temos que fazer? O que vai ser na nossa vida? E agora, o que é que nós temos que fazer? Versículo de número 38. E disse-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo, porque a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos e a todos os que estão longe, e a tantos
tantos quantos Deus nosso Senhor chamar. E com muitas outras palavras, isso testificava e os exortava, dizendo: salvai-vos desta geração perversa. Ou seja, Pedro ele tem a oportunidade de, pela primeira vez, revestidos de poder do Espírito Santo, falar acerca do testemunho de Jesus Cristo a um povo que estava à sua disposição para ouvir. Pedro, ele tem a oportunidade de realizar pela primeira vez a obra pelo qual ele foi chamado. E a salvação daquelas pessoas que estavam ouvindo dependia exatamente do discurso de Pedro, que quando percebem que eles ficaram impactados com aquilo que ele havia falado, quando percebem, porque enquanto Pedro pregava, o Espírito Santo convencia cada um deles. Porque Jesus disse assim: quando ele vier, convencerá o homem do pecado, da justiça e do juízo. Então Pedro pregava e o Espírito Santo testificava no coração deles. Então eles foram ficando agoniados, eles foram ficando aflitos, e aí eles, convencidos da má obra que haviam acabado de realizar, eles vão dizer: mas e agora? O que é que nós temos que fazer? Aí Pedro vai dizer: se arrependam, sejam batizados, nasçam de novo, sejam nova criatura, para que os vossos pecados sejam perdoados, salvai-vos desta geração perversa. E você sabe, Pedro, com esse discurso, ele vai ganhar quase 3.000 almas, quase 3.000 pessoas vão se converter ao Evangelho de Jesus Cristo, graças a esta pregação de Pedro, ao Espírito Santo que estava atuando através da vida deste homem. Arrependei-vos. Curva a sua cabeça e feche os olhos, por favor. Pai Santo, nós te louvamos, ó Deus. Para nós é sempre um grande privilégio estarmos na tua casa e agora reunidos em teu nome, para ouvirmos, Senhor, a tua voz, para ouvirmos a tua palavra. Palavra esta que é lâmpada para os nossos pés, luz para o nosso caminho. Diz o texto que a exposição da tua palavra dá luz e entendimento. É isso que nós queremos, que teu Espírito Santo abra o nosso entendimento, Pai, para compreendermos a tua palavra. Toma, Senhor, a direção desta pregação e fale apenas aquilo que o Senhor quer falar. Meu Deus, em nome do teu Filho amado Jesus, que assim seja feito. Amém. E graças a Deus. Pode sentar no seu lugar, por favor. Estes eram dias especiais para a história da igreja cristã, porque Jesus preparou aqueles 12. Quando Judas se precipitou, tirou a sua própria vida, Matias vai fazer parte do grupo dos 12. Eles vão seguir as ordens de Jesus, ficando em Jerusalém, aguardando o revestimento de poder, e quando o Espírito Santo vem sobre eles, então agora com intrepidez, com ousadia, no poder do Espírito, eles vão começar a anunciar o reino, a confrontar a consciência pecaminosa do homem. A missão deles era apresentar Jesus Cristo como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. A missão deles era provar que a promessa que Deus havia feito em Deuteronômio, quando disse que ia enviar o profeta, já havia se cumprido. Que a nação, os judeus, não deveriam mais ficar esperando a vinda do Messias Salvador, porque ele já havia vindo. E a verdade é que os judeus, eles acreditavam em Deus, mas eles tinham uma fé mística. Quando em Atos capítulo 8 o evangelho está sendo pregado em Samaria, por Filipe, o Lucas ele registra que no meio do povo havia um homem chamado Simão, e este Simão ele era um feiticeiro. Ele era um homem que iludia as pessoas com artes mágicas,
e que fazia com que estas pessoas, iludidas com artes mágicas, acreditavam ser ele, Simão, uma grande personalidade, um grande homem de Deus. As pessoas olhavam e entendiam que tudo que aquele homem fazia era realmente algo que vinha da parte de Deus. Vamos aqui para Atos capítulo 8. Eu quero ler isso com você. Atos capítulo de número 8. Presta atenção nisso. Versículo de número 9 está escrito assim: e estava ali um certo homem chamado Simão, que anteriormente exercera naquela cidade a arte mágica, e tinha iludido muita gente de Samaria, dizendo que era uma grande personalidade. Então, quando você assiste, por exemplo, um programa onde um mágico está se apresentando, ele vai chamar a atenção pelos truques que ele faz, pelo seu ilusionismo. De repente ele faz aparecer algo onde não tinha, ele esconde algo aqui e aparece ali, e impressiona as pessoas com aquilo que ele faz, quando na verdade por trás de tudo há um truque, quando na verdade por trás de tudo é uma maneira que ele usou de ludibriar as pessoas, para que as pessoas pensem que aquilo é algo sobrenatural, mas é um truque. Então este Simão, ele iludia as pessoas com arte mágica. Veja o versículo 10: ao qual todos atendiam, desde o mais pequeno até o maior, dizendo: este é a grande virtude de Deus. E atendiam-no a ele, porque já desde muito tempo os havia iludido com artes mágicas. Então, olha o que está acontecendo aqui. Este Simão era visto como um homem de Deus, ele era considerado um homem de Deus. As pessoas acreditavam ser ele uma grande personalidade, porque nele estava a virtude de Deus. Porém, ele era feiticeiro, ele iludia as pessoas com artes mágicas. Aquilo que para muitos era um sinal da manifestação do poder divino, era apenas um ilusionismo, era apenas um truque. E ele carregava o título de homem de Deus, mas na verdade era só uma pessoa de má fé, enganando aqueles que acreditavam nas mágicas que ele fazia. Então olha que coisa interessante, já naquela época muitas pessoas eram iludidas. Se você observar a fé nos dias atuais, ela é tão mística quanto nessa época. Por quê? Porque com o surgimento de muitos falsos profetas, como Jesus profetizou em Mateus 24, as pessoas estão sendo enganadas, as pessoas estão sendo iludidas, as pessoas estão vivendo uma fé mística, acreditando que o tal apóstolo, acreditando que o tal profeta é um grande homem de Deus, quando na verdade ele está iludindo pessoas. Ele faz promessas em nome de Deus, ele diz que aquele propósito, aquela estratégia vem de Deus, ele consegue persuadir as pessoas a acreditarem nele, quando na verdade não veio nada de Deus, quando na verdade aquilo é só um truque, para que ele consiga alcançar os desejos e as intenções do seu coração. Você quer exemplos? Traga o envelope com a oferta e passe na fogueira santa. Olha, se você fizer o carnê do Gideão, Deus vai abrir as portas para você. Se você trouxer a oferta do sacrifício, você vai viver o ano do sobrenatural de Deus. Se você fizer a mesma usança, se você colocar o tijolinho na porta, se você levar a caneta para assinar contrato, se você levar o sabonete ungido, vai haver milagres de Deus na tua vida. E as pessoas fazem, acreditando que o tal apóstolo, que o
o tal líder, que o tal profeta é uma grande personalidade, é um grande homem de Deus, quando na verdade não passa de um picareta mentiroso, quando na verdade é só uma estratégia. E muitas pessoas acabam acreditando em tudo isso. Simão era assim, a fé dos judeus era assim, eles acreditavam nesse tipo de gente. Agora entenda, o falso profeta, ele é confrontado por Deus desde a antiga aliança. Quando você lê o livro do profeta Jeremias, eu quero que você volte algumas páginas lá para o Antigo Testamento, Jeremias capítulo de número 23. Deus está incomodado com algo que está acontecendo na nação. Por quê? Porque haviam homens que sonhavam do engano do seu coração, e eles transmitiam à nação que a ideia daquele sonho era algo que vinha de Deus. Como é que você identifica um falso profeta? O falso profeta normalmente é aquele que coloca palavras na boca de Deus, que fala que veio de Deus aquilo que não veio. A preocupação do falso profeta é sempre ganhar a admiração dos seus ouvintes. E esses homens normalmente acham que ser pastores é ficar pronunciando palavras ao vento, é ficar dizendo coisas que agradam o coração dos seus ouvintes. Estes profetas, eles usavam o nome de Deus, eles diziam que sonhavam. Olha o que está escrito no capítulo 23, versículo 25 do profeta Jeremias. Jeremias 23, versículo 25 diz assim: tenho ouvido o que dizem aqueles profetas, profetizando mentiras em meu nome, dizendo: sonhei, sonhei. Então os caras sonham e tratam aquele sonho como sendo algo que veio da parte de Deus. Agora, escuta isso aqui. Você nunca acha um profeta desses que diz que sonhou, com a intenção de fazer algo que seja benéfico para um pobre, por exemplo. Eu nunca vi um desses caras que sonham, que dizem que Deus deu sonhos, dizendo que sonhou e que Deus mandou vender tudo que tem e ajudar o necessitado. Normalmente esses falsos, quando sonham, por trás daquele sonho tem sempre um propósito para que o povo traga recursos para si. Eles usam o nome de Deus para que as pessoas acreditem que aquilo vem de Deus. Deus está dizendo exatamente isso. Tenho ouvido o que dizem aqueles profetas, profetizando mentiras em meu nome, dizendo: sonhei, sonhei. Eu tive um sonho. Qual foi o sonho? Olha, eu sonhei que a gente comprava aquela avenida, eu sonhei que a gente comprava aquele campo, eu sonhei que a gente comprava aquele terreno gigantesco. Versículo de número 26: até quando sucederá isso no coração dos profetas que profetizam mentiras e que são só profetas do engano do seu coração? Olha, Deus falou: até quando esses caras vão sonhar dizendo que veio de mim algo que veio do engano do seu coração, algo que nasceu da rebeldia do coração deles? Veja o que está escrito no versículo de número 30, diz assim: portanto, eis que eu sou contra os profetas, diz o Senhor, que furtam as minhas palavras, cada um ao seu companheiro. Eis que sou contra os profetas, diz o Senhor, que usam de sua língua e dizem: ele disse. Os caras profetizam dizendo: foi Deus que falou. Olha, meu irmão, eu estou aqui para dizer para você que Deus vai te dar vitória. Foi Deus que falou. Olha, Deus me falou que você vai vencer. Olha, Deus me falou que vai virar o seu cativeiro. Deus me falou que a vitória já é sua. Deus me falou que hoje você está por baixo, mas amanhã você vai estar por cima. Deus me falou que vai te honrar. Deus me falou que no lugar da vergonha virá dupla honra. E é sempre assim. Eles profetizam, eles falam em nome de Deus aquilo que na verdade não vem de Deus. E qual é o problema disso? O problema é que o povo acostumado com este falso profeta, muitas vezes se corrompe achando que está certo. Provérbios 30:12 diz: há uma geração que é pura aos seus próprios olhos,
mas ainda não se lavaram da sua imundícia. Escute, quando Deus levantava um profeta para confrontar a corrupção da nação. Quando Deus levanta profeta para lançar juízo sobre o povo, para proclamar uma mensagem de arrependimento. Provérbios 29:18 diz: não havendo profecia, o povo se corrompe. Qual é a verdadeira profecia? A palavra de Deus ministrada. Hoje em dia, quando você fala de ser pastor, de ser profeta, de ser enviado por Deus, existe um sistema já pronto, que se encaixa no mensageiro. Você tem que falar para as pessoas que elas vão vencer. Você tem que falar para as pessoas que tudo vai terminar bem. Você tem que falar para as pessoas que a vitória já é dela. Você tem que falar para a pessoa que ela vai conquistar tudo. Você tem que falar para as pessoas que Deus realiza sonhos. Só que Deus não chamava profeta para isso. Deus chamava profeta para confrontar a pecaminosidade do homem. Deus chamava profetas para dizer: olha, se não houver mudanças, se não abandonarem as más obras das suas mãos, haverá um juízo severo contra determinado lugar. Lembra do profeta Jonas? A malícia dos ninivitas havia chegado a Deus, e então Deus levanta o profeta Jonas e manda Jonas pregar contra os ninivitas. Jonas ele oferece resistência, ele tenta fugir, mas quando Jonas vai a Nínive, Jonas vai proclamar uma mensagem enviada de Deus. Os ninivitas eram perversos, malignos, homens com um coração duro, e Jonas vai pregar dizendo: em 40 dias Nínive será destruída. Em 40 dias essa cidade vai desaparecer. Se não houver mudança nas suas obras, se vocês não mudarem os seus pensamentos, se vocês não pararem de fazer o que é errado, o que é contra a vontade de Deus, Nínive será destruída. Essa é a mensagem de Jonas. Vá comigo para o profeta Jonas, capítulo 3. Livro do profeta Jonas, capítulo 3. Comece a entender o ofício de um profeta. Comece a entender a missão de um homem levantado por Deus. Imagine você, Nínive, sendo habitada por homens malignos, cuja a imaginação dos pensamentos era somente má continuamente, homens assassinos, homens de más intenções, homens que faziam mal o tempo todo. Imagine Jonas como profeta chegando lá e dizendo: ei, Deus mandou dizer que vai dar vitória. Ei, Deus mandou aqui para dizer que vai abençoar todo mundo. Ei, Deus mandou vir aqui para dizer que você vai prosperar. Ei, Deus mandou vir aqui para dizer que Deus está olhando o seu sofrimento, que Deus está vendo o seu choro. Se Jonas estivesse agindo dessa maneira, Nínive seria destruída. Qualquer líder religioso, qualquer pastor, qualquer mensageiro que conduz o rebanho de Cristo com esse tipo de metodologia, de frases de efeito, com pragmatismo da igreja neopentecostal, ele está conduzindo o povo para uma destruição. Porque as pessoas entram perdidas na igreja, as pessoas entram com vida errada na igreja, as pessoas entram com pensamento errado na igreja, mas quando ela ouve a palavra de Deus, é vitória para lá, vitória para cá, é sucesso para cá, é os 10 passos para alcançar a bênção de não sei quem, é os segredos que fizeram fulano prosperar, é o ano da vida abundante, é a vitória não sei das quantas, e o povo não é conscientizado acerca das suas más obras. O povo vive um cristianismo superficial, sem arrependimento, sem conversão, sem novo nascimento. Então, Deus manda Jonas lá. Deus deu uma ordem a Jonas. Veja o que está escrito no capítulo de número 3 e versículo 3. Versículo 2. Olha como Deus levanta um profeta, presta atenção. Jonas capítulo 3, versículo 2. Levanta-te e vai à grande cidade de Nínive e prega contra ela a pregação que eu te disse. Ou seja, o profeta não prega o que ele quer, o profeta tem que pregar o que Deus disse. Olha Deus falando para Jonas: vai lá e prega contra ela.
você vai pregar o que eu te disse, você vai pregar o que eu te falei, a mensagem está pronta, você não precisa inventar moda, você não precisa temperar o seu discurso, você não precisa pronunciar frases de efeito, é para falar o que eu te disse, é o recado que você vai transmitir à cidade. Aí veja o versículo de número 3: e levantou-se Jonas e foi a Nínive, segundo a palavra do Senhor. Era, pois, Nínive uma grande cidade de 3 dias de caminho. E começou Jonas a entrar pela cidade, caminho de um dia, e pregava e dizia: ainda 40 dias e Nínive será subvertida. Olha a mensagem de Jonas: em 40 dias Deus vai destruir tudo isso. Em 40 dias Deus vai fazer de Nínive uma cidade reduzida a cinzas. Em 40 dias tudo isso vai vir abaixo. Se vocês não se arrependerem, se vocês não mudarem as obras das vossas mãos, se vocês não abandonarem o pecado, Deus vai destruir tudo isso. Essa foi a mensagem de Jonas. Os ninivitas, eles reagiram com pesar no seu coração, porque aquela mensagem de Jonas deixou todos aflitos. Aquela mensagem de Jonas colocou os ninivitas para pensarem: puxa, se nós não mudarmos, se não houver mudanças, se nós continuarmos no erro, se nós continuarmos no crime, na morte, na prostituição, no erro, na avareza, nós seremos destruídos. Então eles vão reagir. E qual vai ser a reação deles? Olha o que está escrito no versículo 5: e os homens de Nínive creram em Deus e proclamaram um jejum, e vestiram-se de panos de saco, desde o maior até o menor. Presta atenção: os homens de Nínive creram em Deus. Por que os homens de Nínive creram em Deus? Por causa da pregação de Jonas, por causa daquilo que eles tinham ouvido. Aí veja o versículo 7: e fez uma proclamação que se divulgou em Nínive, por mandado do rei e dos seus grandes, dizendo: nem homens, nem animais, nem bois, nem ovelhas provem coisa alguma, nem se lhes dê pasto, nem bebam água, mas os homens e os animais estarão cobertos de pano de saco, e clamarão fortemente a Deus, e se converterão, cada um do seu mau caminho e da violência que há nas suas mãos. Olha o resultado da mensagem do profeta, olha o resultado da mensagem de Jonas. Os ímpios estão pensando: precisamos mudar. Os homens de más obras começaram a pensar: precisamos fazer boas obras. Os homens perdidos entenderam que alguma coisa precisava acontecer. Vai acontecer um avivamento em Nínive, porque a consciência deles foi desperta, não é? Eles foram tocados, eles entenderam a mensagem. Agora eles estão dizendo: nós precisamos abandonar a violência que há nas nossas mãos. Versículo 9: quem sabe se voltará Deus e se arrependerá e se apartará do furor da sua ira, de sorte que não pereçamos? Qual era a missão de Deus ao enviar Jonas em Nínive? Evitar a destruição dos ninivitas. Deus não queria matá-los, Deus não queria destruí-los. O que Deus queria através da pregação de Jonas? Poupá-los da destruição. João 3,16 assim: Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Deus está querendo salvar os ninivitas, e então ele levanta um profeta e dá a mensagem que ele iria pregar. O profeta prega dizendo: se arrependam, se convertam, mudem os vossos caminhos. Aí veja o versículo 10, como Deus deu o resultado: e Deus viu as obras deles, como se converteram do seu mau caminho, e Deus se arrependeu do mal que tinha dito lhes faria,
e não fez. Quer dizer que aquela pregação de Jonas mudou o comportamento dos ninivitas. Ao invés de serem destruídos, eles vão se converter, eles vão mudar de conduta. Mas para que a misericórdia de Deus os alcançasse, para que houvesse esta conversão, para que houvesse esta mudança, alguém teria que pregar, alguém teria que ser enviado, e Deus enviou Jonas, não para falar aos ninivitas o agrado do seu coração, não para falar aos ninivitas aquilo que iria provocar alegria neles, mas para conscientizá-los que eles estavam distantes de Deus, que o salário do pecado é a morte, que se não houvesse mudança, todos eles seriam destruídos. E qual foi o resultado? A mudança no comportamento deles. A mensagem de Jonas, qual era? Se arrependam, se convertam. Quando a nação de Israel, ela vai se tornar cativa na Babilônia, Deus havia enviado vários profetas para repreendê-los, para falar das más obras, das mãos do seu próprio povo, mas eles não deram ouvidos a Deus. Então Deus permitiu que o rei dos caldeus destruísse Judá, incendiasse as casas, derrubasse os muros e levasse boa parte dos judeus para a Babilônia, onde eles vão ficar cativos por 70 anos. E nesse período Deus levanta o profeta Isaías, e o profeta Isaías leva uma mensagem de Deus à nação. E qual é a mensagem que Deus envia através de Isaías? O que Deus queria tratar com eles? Volta aqui algumas páginas para Isaías capítulo 55. Isaías capítulo 55. Deus está falando com o seu povo. Deus levantou um profeta. Deus vai mandar um profeta lá. Ele vai ter que levar uma mensagem ao povo. E qual é a mensagem que Deus envia através do profeta? O que Deus fala com o povo através do profeta? Capítulo 55, versículo 6, diz assim: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto, deixe o ímpio o seu caminho, presta atenção no texto, e o homem maligno os seus pensamentos, e se converta ao Senhor, que se compadecerá dele. Torne para o nosso Deus, porque grandioso é em perdoar. Isaías chega diante da nação para trazer uma mensagem de Deus. Isaías não poderia trazer uma mensagem passando a mão na cabeça, dizendo: vai dar tudo certo, vocês vão ser felizes, a vitória é de vocês, daqui a pouquinho isso vai passar. Não. Isaías, ele chega com a autoridade dada por Deus para dizer: enquanto vocês podem, busquem a Deus, invoquem ao Senhor enquanto Ele está perto. O ímpio precisa deixar o seu caminho, o homem maligno precisa deixar os seus pensamentos e se converter ao Senhor, que se compadecerá dele. Torne para o Senhor, porque grandioso é em perdoar. Essa é a mensagem de Isaías. Nos dias de Joel, a nação vivia um dos períodos mais trágicos da sua história, porque era um período de estiagem, de seca. Os principais produtos agrícolas, o trigo, o mosto, o azeite, aquilo que eles conseguiam pouco, com muito sacrifício, eram devorados quando vinham uma multidão de gafanhotos e devoravam tudo que vinham pela frente. Os sacerdotes começaram a se lamentar, o povo começou a se entristecer. Avance para o livro do profeta Joel, por favor. Joel capítulo 2, livro do profeta Joel, capítulo 2. Veja, um período de carestia, um período difícil. A nação de Israel está perecendo. O Deus que havia prometido abençoá-los e guardá-los naquela terra viu o seu povo se distanciando dele, viu o seu povo se entregando à idolatria, e Deus vai punir o povo, Deus vai castigar a nação. Quando você lê Deuteronômio capítulo 16, Deus havia dito que
O povo não deveria endurecer o coração ao entrar na terra que Deus havia prometido. Bastou eles conquistarem aquilo que Deus tinha para eles, eles vão endurecer o coração a ponto de se esquecer de Deus. E Deus permite que o mal venha sobre a nação. Deus permite que o mal aconteça. Por que Deus permite que o mal aconteça? Porque Deus está querendo chamar a atenção deles. Deus está querendo que eles revejam os seus conceitos. Joel capítulo 1, versículo de número 4. Está escrito assim: o que ficou da lagarta, o comeu o gafanhoto, e o que ficou do gafanhoto, comeu a locusta, e o que ficou da locusta, o comeu o pulgão. Despertai, ébrios, e chorai, gemei todos os que bebei vinho, por causa do moço, porque tirado é da vossa boca. Ou seja, aquilo que para eles era motivo de satisfação, de alegria, está sendo tirado. Eles estão perdendo. Versículo 10 está escrito assim: ó, o campo está assolado e a terra triste, porque o trigo está destruído, o mosto se secou, o óleo falta, os lavradores se envergonham, os vinhateiros gemem sobre o trigo e sobre a cevada, porque a colheita do campo pereceu. A vide se secou, a figueira se murchou, a romeira também, e a palmeira e a macieira, todas as árvores do campo se secam, e a alegria se secou entre os filhos dos homens. Um caos na nação, dias de desespero, de vergonha, de tristeza, de desilusão, tudo está destruído. Versículo 17: a semente apodreceu debaixo dos seus torrões, os celeiros foram assolados, os armazéns derrubados, porque se secou o trigo, como geme o gado. Perceba, esse povo que lamenta, esse povo que perece, não era um povo qualquer, era o povo de Deus. E por que eles estão passando por isso? Porque eles viraram as costas para o seu Criador, porque eles se entregaram à vaidade, à avareza, ao orgulho, à idolatria. E Deus está querendo chamar a atenção deles. Deus está querendo despertar o seu povo. Olha como é que vocês estão, tudo sendo destruído, enxames de gafanhotos destruindo tudo. A figueira está se secando, o gado está perecendo. Vocês não percebem? Eles vão pedir socorro divino, e é então que Deus levanta o profeta Joel. E Deus dá a Joel a ordem de transmitir ao povo uma mensagem. E aí você precisa parar e pensar: qual foi a mensagem que Deus colocou na boca de Jonas? Se não houver mudanças, haverá destruição. Qual foi a mensagem que Deus colocou na boca de Isaías? Deixe limpo o seu mau caminho e o homem mau os seus maus pensamentos. Agora Deus dá uma mensagem a Joel, capítulo 2, versículo 12. Está escrito assim: ainda assim, agora mesmo diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração. Convertei-vos a mim de todo o vosso coração. O que é uma conversão? É uma mudança de direção. A conversão é quando eu estou indo em um caminho, de repente eu mudo a minha rota, eu mudo o meu destino, começo a andar num outro sentido, numa outra direção. Convertei-vos a mim de todo o vosso coração. E entenda, a conversão é o resultado da mensagem do profeta enviado por Deus. Os ninivitas se converteram. Aí veja, versículo 13: e rasgai o vosso coração e não as vossas vestes, e convertei-vos ao Senhor vosso Deus, porque Ele é misericordioso, compassivo, tardio em irar-se, grande em beneficência, e se arrepende do mal. Aqui. Deus levantou o profeta Jonas, Deus levantou o profeta Isaías, Deus levantou o profeta Joel, e deu a mesma mensagem para todos eles. Se Jonas tivesse, ou melhor, se Joel tivesse chegado e dito: olha, Deus vai mudar a sua sorte, Deus vai dar a vitória, Deus vai mudar essa situação, não haveria conversão. E eu preciso que você entenda que às vezes Deus permite um caos para chamar a atenção do povo.
para mostrar realidades que as pessoas não querem perceber. Deus permite as pragas, Deus permite os males, Deus permite a escassez para transmitir uma mensagem para um povo que precisa urgentemente mudar de conduta. Mensagem de Joel: convertei-vos, arrependam-se. Você sabe que após os dias de Neemias, quando se encerra o período do Antigo Testamento, Deus vai ficar 400 anos sem se comunicar com a nação através de um profeta. 400 anos sem levantar ninguém. E quando Deus decide encerrar este período, Deus vai fazer com que uma mulher estéril engravide. E quando essa mulher estéril, chamada Isabel, engravida, no ventre dela estava sendo gerado João Batista, que viria para preparar um povo bem disposto ao Senhor. Lucas capítulo 1, versículo 15, vamos ler o texto rapidinho? Lucas capítulo 1, versículo 15, versículo de número 13, está escrito assim, vai procurando aí, eu vou ler. Mas o anjo lhe disse: Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida, e Isabel, tua mulher, dará à luz um filho, e lhe porás o nome de João, e terás prazer e alegria, e muitos se alegrarão no seu nascimento, porque será grande diante do Senhor, e não beberá vinho nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo, já desde o ventre da sua mãe. Cheio do Espírito Santo, ele seria cheio de Deus desde o ventre da sua mãe. Qual é a missão, qual é a obra, qual é o ofício do Espírito Santo? Santificar, convencer o homem acerca do seu pecado. O Espírito Santo trabalha para despertar a consciência do homem acerca do seu erro. E o Lucas narra que João Batista viria desde o ventre da sua mãe cheio do Espírito Santo. Agora no versículo 16: e converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor seu Deus, e irá diante dele no espírito e virtude de Elias, para converter o coração dos pais aos filhos, e os rebeldes à prudência dos justos, com o fim de preparar ao Senhor um povo bem disposto. Deus vai encerrar o período neotestamentário, ele vai enviar um profeta chamado João Batista, e a missão de João Batista era exatamente a mesma de Joel, de Jonas, de Isaías e de tantos outros. A mensagem estava pronta. O que João Batista tinha que fazer era preparar para o Senhor um povo bem disposto. E quando João começa a pregar, volte aqui para Mateus capítulo 3. Evangelho segundo Mateus capítulo 3. João vai começar o seu ministério. Ele vai começar a pregar, cumprir a sua missão, cumprir o seu ofício. Jesus vai dizer que nascido de mulher, ninguém foi maior que João Batista. Agora entenda, João Batista não operou nenhum milagre. João Batista não curou ninguém, não libertou ninguém. O Eliseu fez o machado flutuar, Moisés abriu as águas do Mar Vermelho, Elias ressuscitou morto. João Batista não fez um milagre, mas Jesus disse que ele foi o maior dos profetas nascidos de mulher. Agora perceba, quando Jesus pregava, Jesus dizia assim: uma geração má e adúltera me pede um sinal, e nenhum sinal será dado senão o sinal do profeta Jonas. Entenda, todos os milagres que Jesus fez, os sinais que ele operou, serviam de indícios, de vestígios, para que as pessoas entendessem que ele é o Messias. Porque lá no texto de Isaías 61, a promessa da vinda do Messias diria que ele viria libertar os cativos, anunciar o ano aceitável do Senhor, acabar com a opressão dos oprimidos. Então, quando Jesus pregava, as pessoas que ficavam impressionadas com o seu discurso tinham o privilégio de logo em seguida ter Jesus operar um milagre.
expulsando um demônio, libertando um cativo, curando um enfermo, e estes sinais serviriam de sinal para que as pessoas acreditassem: olha, falar como ele fala, talvez alguém possa falar parecido, mas ninguém pode fazer os milagres que ele faz. Só que as pessoas se acostumaram com os sinais, e muitas delas buscavam a Jesus por causa daquilo que ele poderia fazer. Foi o que Herodes fez quando estava diante de Jesus: pediu um sinal. Jesus vai dizer: nenhum sinal será dado senão o sinal do profeta Jonas. Qual é o sinal do profeta Jonas? 3 dias e 3 noites no ventre de um grande peixe. E quando ele sai do ventre de um grande peixe, ele leva uma mensagem que vai persuadir os pecadores ao arrependimento. Qual é o maior sinal da atuação do Espírito Santo na terra? A pregação do Evangelho que conduz o homem ao arrependimento dos seus pecados. Esse é o maior de todos os sinais. Esse é o sinal de que o Espírito Santo está habitando. O maior milagre que o Espírito Santo faz é transformar um homem pecador, então, distante de Deus, trazendo das trevas para a sua maravilhosa luz. João Batista não curou ninguém. João Batista não libertou um cativo, mas o João Batista, ele começa o seu ministério levando a mensagem que Joel levou, que Isaías levou, levando a mensagem de Jonas. Capítulo de número 3 de Mateus, versículo 1 diz assim: e naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia e dizendo: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. A mesma mensagem. Por que Deus levantou João? Por que João não era cheio do Espírito Santo desde o seu ventre? Porque a missão de João era pregar e levar os pecadores ao arrependimento. Essa era a mensagem. João Batista, ele era respeitado pelos religiosos, que até pensavam ser ele Messias, e João vai dizer: não, aquele que vem após mim é mais do que eu não sou digno de desamarrar as sandálias dos pés, eu vos batizo com água, mas aquele que vem após mim é mais do que eu, e ele vos batizará com o Espírito Santo. E em João capítulo 1, versículo 29, quando João Batista batizava nas águas do rio Jordão, ele vê Jesus vindo ao seu encontro, e então ele diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus vai ser batizado por João, o Espírito Santo repousa sobre ele, e ouviu-se uma voz do céu que dizia: eis o meu filho amado em quem me comprazo, é ele que vocês têm que ouvir. Jesus, ele vai ser conduzido em Mateus capítulo 4 pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Ele vence aquela tentação, e quando Jesus fica sabendo que João estava preso, é então que ele vai começar o seu ministério terreno. É então que Jesus começa a pregar publicamente. Qual foi a primeira pregação de Jesus? Mateus capítulo 4. Avança uma página aí. Mateus capítulo 4, versículo de número 17. Está escrito assim: desde então começou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. A mesma mensagem de João, a mesma mensagem dos profetas. Jesus dá início ao seu ministério falando exatamente o que João falou no capítulo 3, versículo 1: arrependam-se, é chegado o reino dos céus. Arrependam-se, para que venham tempos de refrigério na presença do Senhor. E aí a gente precisa parar e começar a pensar em algumas coisas. O propósito de Deus para a humanidade é a redenção, é a salvação. 1 João capítulo 2, versículo 25 diz que a promessa que Deus nos fez é a vida eterna. E muitas vezes nós esquecemos disso, e vivemos uma vida terrena como o mundo vive, e viemos buscar a Deus com esperança naquilo que Ele pode fazer, e desprezamos aquilo que Ele já fez. Meu irmão, o que Deus poderia fazer de mais precioso por mim e por você já foi feito. Quando Ele provou o seu
seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. E muitos acabam se desdobrando para agradar a igreja e querem pregar uma mensagem forte para que as pessoas batam palmas, digam aleluia e glória a Deus, mas essa não é a nossa missão. A nossa missão é mostrar para o pecador que ele merece a condenação, que ele é digno do inferno, mas Deus se compadeceu da sua miséria quando Ele enviou o seu Filho unigênito para pagar pelos seus pecados. Se arrependa, abandone as suas más obras, deixe esses maus costumes de lado. Quando Pedro recebe o revestimento do Espírito Santo, quando o Espírito Santo vem sobre aqueles 120 que estavam reunidos, então a obra de Deus começa, e quando eles começam fazendo o quê? O que João fez, o que Jesus fez, o que os profetas fizeram. Vá comigo para Atos dos Apóstolos, capítulo 3. Atos, capítulo 3, versículo de número 19. Está escrito assim, vamos ler o 18. Mas Deus assim cumpriu o que já dantes pela boca de todos os profetas havia anunciado, que o Cristo havia de padecer. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, e venham assim os tempos de refrigério na presença do Senhor. João está pregando, as pessoas estão ouvindo, e o que João diz? Se arrependam. Para quê? Para que venham tempos de refrigério. Mudem de vida, mudem de conduta, abandonem os vossos caminhos, abandonem os vossos pensamentos, mudem de direção. Essa era a mensagem. Entenda, quando Jesus exerceu o seu ministério terreno, durante 3 anos e meio, as multidões vinham de longe ao seu encontro. As pessoas sabiam que dele saía a virtude que curava a todos. Então os pais traziam os filhos doentes, os cativos eram trazidos a Cristo, os paralíticos eram trazidos a Cristo, e Jesus, com a sua graça, com a sua virtude, Ele abençoava todos eles. Jesus por 2 vezes multiplica pães, multiplica peixes e vai saciar a necessidade daquela multidão. Só que Jesus vivia dizendo para ele: vocês não devem trabalhar por aquilo que perece, mas você deve viver em busca daquilo que permanece. Jesus dizia isso porque ele sabia que a grande maioria das pessoas que iam ao seu encontro viviam a expectativa de ter as suas vontades terrenas saciadas. As pessoas buscavam Jesus porque queriam uma vida terrena boa. Foi por isso que Judas se decepcionou. Então comer os pães que Jesus multiplicava, todo mundo comia. O problema era quando Jesus abria a boca para pregar. O problema era quando Jesus começava a dar o seu discurso. As pessoas achavam que aquilo era muito duro de suportar, era difícil de ouvir. E aquela multidão que estava ao seu redor, um a um, eles começaram a deixar. Lá em João capítulo 6, versículo 60, Jesus vai olhar para os 12 que sobraram e vai dizer: e vocês também não vão? Vocês também não acharam esse discurso duro? Volte aqui rapidinho para João capítulo 6. João capítulo 6, versículo de número 60, está escrito assim: muitos, pois, dos seus discípulos, ouvindo isso, disseram: duro é esse discurso, quem o pode ouvir? Sabe por quê? Que a grande maioria dos homens, que às vezes até Deus levanta, negligencia o seu ofício, o seu ministério, porque tem medo de falar verdades, porque tem medo de perder povo, porque tem medo de espantar as pessoas da igreja. Então é muito melhor você pregar um evangelho palatável, mais aceito, mais gostoso de se ouvir, que emociona, que faz chorar, mas essas coisas não produzem arrependimento. Então quando Jesus pregava uma mensagem dura, e nem todos podiam suportar aquele discurso, nem todos conseguiam assimilar
aquele discurso, porque o objetivo de Jesus era atingir o Espírito. Olha o versículo de número 63. O Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos disse são Espírito e vida. O que produz vida do homem é a palavra de Deus, que é viva e eficaz. Aí veja o versículo 66. Desde então, muitos dos seus discípulos tornaram para trás e já não andavam com ele. Por que não andavam com ele? Porque não suportavam aquela mensagem, porque não suportavam aquele discurso, porque o que Jesus falava era duro de se ouvir, era difícil de se aceitar. Versículo 67. Então disse Jesus aos 12: querei vós também retirar-vos? Respondeu-lhe, pois, Simão Pedro: Senhor, para quem iremos nós? Tu tens as palavras de vida eterna. Pedro vai dizer: Senhor, nós não temos para onde ir. O Senhor tem tudo que nós precisamos. Só o Senhor tem as palavras de vida eterna. E aí eu preciso fazer um alerta para você e vou terminar a mensagem. A mensagem que Deus deu a Jonas converteu os ninivitas. A mensagem que Deus deu a Joel era para mostrar à nação o porquê que tudo aquilo estava acontecendo. A mensagem que Deus deu a Isaías era para mostrar que eles tinham tempo de buscar a Deus, que eles deviam se converter dos seus maus caminhos. A mensagem que Deus deu a João Batista era para preparar ao Senhor um povo bem disposto. Jesus também pregou o arrependimento, Pedro pregou, João, e todos eles pregaram. Quando Paulo preparava um jovem pastor chamado Timóteo, Paulo vai deixar bem claro que haveria um tempo que as pessoas iriam desprezar essa mensagem, as pessoas não iriam suportar ouvir isso. Para a gente encerrar, segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4. 2 Timóteo capítulo 4. Paulo está encorajando Timóteo. Paulo sabia que Timóteo seria um líder e que ele precisava, como todo homem de Deus, ser fiel à sua missão. Porque escute, Deus não está procurando, Deus não está querendo levantar profetas para serem populares, para serem famosos, né? Deus não está à procura de homens que encham igrejas. Não, Deus está querendo levantar homens fiéis, homens íntegros, que não tenham medo de falar a verdade. É melhor uma igreja com um pecador salvo do que uma multidão de gente perdida. E Paulo vai dizer para Timóteo, 2 Timóteo capítulo 4, versículo 1, diz assim: conjuro-te, pois, diante de Deus, ou seja, eu te encorajo diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos na sua vinda e no seu reino, que pregues a palavra, instes a tempo e fora de tempo, redarguas, ou seja, aconselha, repreendas, que é encorajar, exortes com toda longanimidade e doutrina. Timóteo, eu encorajo você que você seja paciente, aconselha, corrija, exorta. Mas como, Paulo? Com paciência, com doutrina, com argumento, dentro daquilo que Jesus ensinou, dentro daquilo que Jesus fez. Mas por que, Paulo? Versículo 3: porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme a sua própria concupiscência. Ô Timóteo, vai chegar uma época em que as pessoas não vão suportar ouvir falar de perdão, de amor ao próximo, de amar os inimigos. As pessoas não vão suportar ouvir pregar contra o adultério, contra a mentira, contra o engano, contra a sedução, contra a lascívia. As pessoas não vão suportar ouvir pregar contra o pecado, dizer que deve-se andar pela porta estreita, que o caminho que leva à vida é um caminho apertado. As pessoas não vão suportar ouvir falar da cruz, não vão ouvir falar de renúncia, não vão ouvir falar que quem quiser seguir a Cristo deve voltar, deve negar a sua cruz, deve carregar a sua cruz, melhor dizendo, deve negar a sua própria vontade. As pessoas não vão suportar isso. E o que elas vão fazer?
seus mestres, elas vão amontoar para si os seus doutores, elas vão atrás de homens que falam aquilo que satisfazem a sua carne e vão negar a doutrina. Elas vão atrás de homens que falam bonito, que falam bem, que falam as coisas que deixam o coração alegre, que dá vontade de chorar. As pessoas vão procurar estes homens, vão amontoar para si doutores, que falarão conforme as suas concupiscências, versículo 4, e desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. Desviarão os ouvidos da verdade. Qual é a verdade? João 17:17, santifica-os na verdade, a sua palavra é a verdade. Qual é a verdade? Jesus é o caminho, a verdade e a vida. As pessoas vão procurar viver uma vida com Deus longe da verdade. Como? Dando ouvido a doutores que falam aquilo que elas querem ouvir. As fábulas, as feitiçarias evangélicas que nós conhecemos um monte. Paulo está falando, Timóteo, prega em tempo, fora de tempo, insista, repreenda, console, exorte, com paciência, com doutrina. Porque vai chegar um tempo que as pessoas não vão suportar ouvir a verdade. E as pessoas vão ficar buscando métodos. É o culto do milagre, é o culto da vitória, é o culto da cura, é o culto da libertação, é o culto do progresso financeiro, é o culto da abundância, não sei o quê. E as pessoas vão procurar essas coisas, vão se desviar da verdade, vão acreditar em fábulas, em propósitos que nasceram no coração de homens que dizem: foi Deus que falou, foi Deus que me revelou, foi Deus que me fez sonhar. Por isso que você precisa ficar esperto, porque o que está acontecendo na nossa nação é um alerta de Deus. Deus não permitiu o coronavírus por um acaso. Ah, pastor, o coronavírus, agora já estão falando em gafanhotos que está vindo não sei de onde em direção ao Brasil. Não, agora já estão falando de uma poeira que está vindo não sei de onde para o Brasil. Olha o que é que Deus está fazendo através da natureza. Deus está mostrando a todo o povo: arrependam-se, busquem ao Senhor enquanto se pode achar, invoquem ao Senhor enquanto Ele está perto, deixe o ímpio o seu caminho mau, o homem maligno o seu mau pensamento, e se converta ao Senhor, que se compadecerá dele. Vai chegar uma hora que muita gente vai pensar em se arrepender e não terá mais tempo. Quando aqueles homens ouviram aquele primeiro discurso de Pedro e entenderam que eles crucificaram o Santo de Israel, o próprio Deus, eles ficaram agoniados porque perceberam que fizeram uma grande bobagem. Aquilo era um plano de Deus. Mas quando eles perguntam a Pedro: e agora o que é que nós temos que fazer? Pedro vai dizer: arrependei-vos. Como Jesus disse: arrependei-vos. Como João Batista disse: arrependei-vos. Como Joel, Isaías e tantos outros profetas. Quando Jesus manda João escrever as cartas às igrejas do Apocalipse, com quase 60 anos de história da igreja, quando o Senhor manda João escrever aos 7 líderes de cada uma das 7 igrejas, em Apocalipse capítulo 2, versículo 5, ele diz: lembra-te, pois, aonde caíste, arrepende e pratique as primeiras obras. Se Jesus viesse na pessoa humana aqui na terra e tivesse a oportunidade de pregar em todas as igrejas do Brasil, o que você acha, ou qual você acha que seria a mensagem dele? Arrependa-se, arrependa-se, abandone o seu pecado, muda de vida, muda as obras das suas mãos, e virão tempos de refrigério na presença do Senhor. Vamos ficar todos de pé.